Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Diz a palavra do Senhor o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vocês podem ler comigo? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar para que essa palavra, esse versículo, essa bem-aventurança entre em nossos corações. Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é verdadeira e ela nos ensina a quanto nós devemos viver neste mundo. Ó Deus, que o Senhor nos encoraje hoje a ter o nosso coração moldado pelo caráter de Jesus, a ter o nosso coração moldado, Pai, pelas verdades preciosas da Tua palavra. Como nós temos aprendido a ser mansos, a chorar, a ser humildes diante do Senhor, também lhe peço que o Senhor nos ensine hoje a ter fome e sede de justiça. A justiça que não é nossa, mas é uma justiça que vem do Senhor, ó Pai. E é no nome de Cristo Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Gente, uma das grandes questões da filosofia é, e não se preocupe que eu não vou ficar aqui falando de filósofo, o que é justiça? O que é justiça? E é interessante porque é uma questão que tem uma longa discussão sobre o que significa justiça. E tem esse fato de que justiça às vezes é uma coisa difícil de definir, não é? Tanto de definir, quanto às vezes de praticar. Mas, por outro lado também, é muito fácil a gente ver, não é? Em muitas situações a gente consegue ver facilmente quando a falta dela acontece. Quando falta justiça. E quando falta justiça, geralmente é algo que nos deixa meio revoltado. Tem uma série na Netflix, que é uma série documental, ou seja, um documentário baseado em fatos reais, chamado Olhos que Condenam. Eu sempre gosto de pensar nessa série quando eu falo de justiça. Por quê? Porque conta a história de um crime, vocês sabem que eu gosto de crime, né? Que aconteceu lá nos Estados Unidos, no Central Park. Uma mulher foi violentada e brutalmente espancada. E naquele dia estava tendo ali um rolezinho em que 5 meninos que estavam nesse rolezinho, eles foram acusados de espancar e de violentar essa mulher. E então, esses meninos eles são presos e passam anos sofrendo. O que está por trás dessa prisão deles? Uma espécie de busca por justiça, não é? Afinal, uma mulher que estava ali apenas talvez querendo passar um dia fresco no Central Park, e estava ali querendo viver a vidinha dela, correr, ela tem ali a sua vida dramaticamente marcada por um espancamento, por uma violação do seu corpo, uma violação da sua sexualidade, e ela tem a sua vida talvez arrasada por causa daquele ato. Então, um pedido por justiça é algo que nós queremos e nós clamamos, não é? O que acontece é que passam-se vários anos e esses meninos sempre falavam que eram inocentes. E depois de 15, 20 anos, descobre-se que eles realmente eram inocentes. O verdadeiro autor do crime aparece. E pasmem só, muito daquele conteúdo que fez com que os meninos fossem presos e fossem relacionados ao crime, não tinha nada a ver com eles, a não ser pelo fato de que eles tinham uma cor de pele errada. É um grande caso para falar nos Estados Unidos sobre racismo, porque aqueles meninos eram meninos que estavam no lugar errado, na hora errada, mas eles não estavam nem sequer perto do corpo da mulher. O Central Park, gente, talvez seja o tamanho de Abaeté, não sei, mas é tão grande que talvez seja quase que o tamanho de Abaeté, né? Então, os meninos estavam no parque naquele dia, naquele horário, mas eles nem sequer estavam perto. E esse fato nos faz revoltar, porque em busca da justiça, o que aconteceu é que aqueles meninos negros, eles foram também injustiçados.
a vida deles também foi transformada. E essa parece ser a história desse mundo caído, não é? Nós vivemos num mundo que de alguma maneira anseia por justiça. A gente vive numa geração que quer fazer justiça a qualquer custo, não é? Qualquer coisinha, qualquer mínima infração, qualquer dodóizinho, a pessoa quer derramamento público de justiça, a pessoa é cancelada na internet, qualquer falinha errada, não existe misericórdia nenhuma. Mas ao mesmo tempo, a nossa busca por justiça pode também ser muito injusto. Porque, querendo ou não, a injustiça é o que opera nesse mundo. O que opera de modo bastante arbitrário. Nossos sistemas políticos foram criados, foram pensados, foram desenhados para poder ter justiça, ou para operar a justiça. Mas, na verdade, eles acabam operando muito mais injustiça, como é nesse caso. E nós que fazemos parte do Senhor, fazemos parte do corpo do Senhor, será que nós temos também demonstrado fome e sede de justiça? Será que a gente também vive de um modo justo? Essa semana teve uma polêmica danada das redes sociais. Se você é crente, tem um Instagram, tem um Twitter, você provavelmente ouviu muito sendo cantado essa semana o Evangelho dos Fariseus. A canção de um reality show gospel, em que uma menina, a Aimee, ela cantou ali, naquele reality, uma música de denúncia contra a igreja. Sobre o modo como muitas vezes a igreja vive demais em volta de si mesmo, vive demais em volta dos seus próprios problemas, vive demais em volta dos seus próprios dramas. A gente quer viver a nossa vida, como eu falei semana passada, né, muito com os sonhos deste mundo, muito com a vontade desse mundo, com aquela vontade de querer conquistar as coisas aqui nessa terra. E enquanto isso, a gente tem várias coisas horríveis acontecendo nesse mundo. A gente tem a ilha de Marajós, como foi cantado na canção, um lugar onde as menininhas de 5, 10, 8 anos são abusadas, vendem seu corpo por 5, por 10 reais. Simplesmente porque não tem quem olhe por elas. E onde está a igreja nisso? Onde está a igreja quando o mundo está operando injustiça? Onde está a igreja? Essa é uma questão que a gente precisa parar para pensar. Tem tudo a ver com esse tema da justiça. Às vezes a gente pensa que nós somos justos, não é? Que nós temos essa justiça. Às vezes nós somos muito fáceis e muito rápidos para poder acusar as outras pessoas, não é? Mas aqui a gente está lidando com a justiça de fato. Jesus está aqui no Sermão do Monte, redefinindo para a gente o que é felicidade. Lembrando, bem-aventurança significa felicidade, meus irmãos. É aquela felicidade que Jesus quer nos ensinar, não a buscar a felicidade como esse mundo quer. Porque esse mundo talvez encontre felicidade na situação injusta, não é? Talvez o homem lá, que foi o verdadeiro autor dos crimes, tivesse ficado feliz em ter alguém pagando a pena por ele. Mas essa felicidade é uma felicidade mundana. Jesus quer nos ensinar o que é felicidade. E aqui ele fala dessas características espirituais, que não são coisas que nós podemos fazer por nós mesmos, ou buscar pelo nosso próprio braço, mas algo que Deus opera em nós. Mas ao mesmo tempo, como eu tenho dito, são coisas que vão subindo, não é? Deus, ele parece que vai chamando a gente para coisas maiores. Primeira bem-aventurança, nós vimos pobres de espírito, humildade diante de Deus. A gente chegar diante de Deus sabendo que nós não temos nada para oferecer a Ele. E essa é a porta para entrar no reino dos céus. Ninguém pode chegar diante de Deus achando que é alguma coisa. Todos nós somos chamados a estar na presença de Deus, nos humilhando, sabendo que nós não temos nada diante dEle. Logo depois, bem-aventurado aqueles que choram, porque aqueles que veem o quão ruins são diante de Deus, eles precisam chorar de arrependimento. O choro, a tristeza que produz alegria diante de Deus, a tristeza que produz arrependimento. Jesus nos chama a experimentar também essa tristeza de se arrepender, porque ali haverá consolo. Haverá consolo para nós. Por fim, semana passada a gente viu bem-aventurados os mansos.
E que a mansidão, então, é o homem que, quebrado diante de Deus, abre mão de suas forças e de fazer as coisas na força do seu próprio braço, mas abre-se, então, para que Deus o molde, porque descobriu algo melhor, descobriu alguma força maior do que a dele para atuar em sua vida. E esses, diferente do mundo que quer organizar e que quer dominar por meio do seu poder, por meio da sua própria força, serão contemplados com a terra, com novos céus e nova terra. E hoje a gente tem essa promessa maravilhosa: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. E justiça é um tema importante aqui no Sermão do Monte. Por várias vezes a justiça será cobrada. Jesus vai dizer no Sermão do Monte que a nossa justiça tem que exceder muitas vezes a justiça dos fariseus. Jesus vai dizer que nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A última bem-aventurança é: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, a justiça é um tema importante. E Jesus então vai falar de fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Fome e sede não é uma fome literal, obviamente, mas é a metáfora a respeito do anseio do nosso coração, daquilo que a gente precisa para viver, não é? Todos nós precisamos de coisas para viver. Nós precisamos de água, nós precisamos de comida, não é? Essas são duas necessidades mais básicas do ser humano, e não só do ser humano, mas de todos os animais, não é? Tanto é que a palavra de Deus usa às vezes essa expressão para a gente, né? Não é o Salmo que diz: assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. A Bíblia sempre usa essa metáfora da sede, da fome, por uma busca maior, porque fome e sede são coisas que não são necessárias para viver. A nossa vida só existe a gente só pode viver e continuar vivendo diante disso, diante do alimento, diante da água que nós bebemos, e quando a gente é saciado dessas coisas. Jesus, ao ser tentado no deserto, por exemplo, usa uma metáfora que nos diz, né? O diabo disse que vai transformar aquelas pedras em pães. E o que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo: olha, sim, eu posso sentir fome, mas a minha alma tem fome de algo muito mais excelente, que é a palavra de Deus. Ele fala sobre estamos famintos de algo que não é deste mundo, de algo com mais profundidade. A mesma coisa, Jesus, depois ali de falar com a mulher samaritana, vocês lembram que os discípulos tinham ido buscar comida para ele, por isso que ele estava ali em Samaria, né, esperando naquele poço. Então, quando eles chegam para pegar a comida para Jesus, Jesus diz: não, eu já estou satisfeito. E eles perguntam: alguém te deu algo para comer? Jesus diz: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, nós precisamos de ter fome de algo maior, fome e sede de algo que é mais excelente do que a simples e pura comida e águas mundanas. E aqui Jesus coloca a fome e a sede de justiça. Justiça como uma coisa que nós devemos ansiar para as nossas vidas. Justiça como uma coisa que é tão necessária para a nossa vida como a comida e como a água. Justiça como algo essencial. Mas aí fica a pergunta: o que é justiça? Na Bíblia, a palavra justiça ela é usada para se referir a um padrão de relacionamento. É um padrão de relacionamento, um padrão ético de relacionamento. É um padrão de relacionamento entre as pessoas em que as suas atitudes são corretas e respeitosas. Não à toa que a palavra justiça no Antigo Testamento vem assim, sempre acompanhada de outra, que a gente traduz como retidão. Por quê? Porque justiça e retidão, na verdade, são sinônimos desse padrão de relacionamento. Viver de maneira justa é viver relacionamentos que têm uma certa ordem, que tem um certo respeito. É a verdade bíblica de que seres humanos, de que nós devemos tratar uns aos outros com respeito e dignidade. As coisas elas precisam ser tratadas desse jeito. Por exemplo, um padrão de relacionamento justo é um padrão em que as minhas posses sejam respeitadas, não é? Em que eu trabalho para ter as minhas coisas e então essas posses minhas precisam ser respeitadas.
Mas um padrão de relacionamento injusto se dá quando alguém vem se apossar daquilo que é meu, ou quando alguém vem se apossar daquilo que é do outro. Isso quebra o quê? Quebra uma fratura nas relações. Os relacionamentos agora se tornam antiéticos, desrespeitados. Então, a justiça visa o quê? Quando a gente diz, quando eu sou roubado, alguém me rouba alguma coisa, o que é justo fazer? Que essa coisa me seja ressarcida. Esse é o padrão, gente, de justiça do Antigo Testamento, por exemplo. O padrão olho por olho, dente por dente, foi na verdade um padrão criado por Deus e que naquela época, naquele contexto, era o que mais se tinha de justiça naquela época, porque nos outros povos todo mundo podia fazer o que quisesse, não é? Mas o povo de Israel, pela palavra de Deus, tinham leis, e nas leis tinha um padrão correto para se relacionar. Se alguma coisa me é roubada, eu preciso, devo sempre que seja devolvido, e seja sempre equivalente. Então é uma espécie de equivalência. A justiça busca sempre então a restauração de um relacionamento quando a transgressão acontece. Então o padrão de relacionamento justo que Deus quer prover deveria organizar toda a sociedade. Se toda a sociedade vivesse de acordo com a justiça de Deus, de acordo com a lei de Deus, não seria maravilhoso? Se todo mundo agisse segundo os padrões éticos corretos, se todo mundo agisse em respeito do outro, em amor ao outro, com esse valor especial da justiça, no mundo onde todos vivem justamente, a gente teria tão poucos problemas, não é? A gente teria pouca desigualdade, a gente teria pouca falta de respeito, a gente teria poucas guerras, pouco ódio no mundo. Por quê? Porque os relacionamentos, eles estariam dentro do padrão correto de Deus, a justiça de Deus. E é por isso então que a gente precisa entender que a falta de justiça está na raiz do pecado. O pecado é essencialmente falta de justiça, falta de um relacionamento justo com os outros e com o próprio Deus. A partir do momento que Adão e Eva roubaram daquele fruto que Deus havia permitido que eles não comessem, eles, ao comerem aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, e do conhecimento do bem e do mal, porque eles dizem que quando eles comeram daquele fruto, eles passaram a definir para si mesmos o que é bom e o que é mal. É por isso que esse conhecimento do bem e do mal, esse fruto, faz com que todas as coisas sejam distorcidas, porque o pecado do homem é o homem tentando definir para si mesmo a sua própria justiça, o seu próprio padrão de relacionamento. Então ele come daquela fruta, nós tomamos daquele fruto, e aí o mal passa a ser bom aos nossos olhos. E é por isso que pecamos. É por isso que o pecado existe, porque o mal se torna bom aos nossos olhos, se torna desejável para alguém possuir algo que é do outro. Por quê? Por causa do pecado. Passa a ser desejável para alguém difamar a vida do outro. Por quê? Por causa do pecado. O pecado vem torcer as coisas. É por isso que a gente torce tanto a justiça. É por isso que a gente é tão ruim para promover justiça no mundo. Porque a gente está cheio de injustiça no nosso coração. Ser pecador é basicamente você ser injusto, é você não ter justiça. É por isso então que essa bem-aventurança, ela vem falar que nós temos fome e sede de algo que nós não temos. Percebe? Quando eu estou com fome é porque eu não comi. E se eu não comer é porque eu ainda não tenho comida. Se eu tenho sede é porque eu não bebi. Se eu não beber é porque eu não tenho água. Então a gente pedir ter sede e fome de justiça é porque a gente não tem justiça. E é por isso que a gente precisa trabalhar então 3 dimensões da justiça de Deus que a gente tem que ansiar e ter fome por elas. A gente precisa ter isso claro na nossa cabeça. A gente quer entender o que é ter fome e sede de justiça. É justamente a gente desenvolver essas 3 dimensões da justiça de Deus. A primeira delas é a nossa própria justiça diante de Deus. Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem fome de algo que a gente não tem. E aí, então a gente não tem justiça própria. E se eu não tenho justiça própria, o que eu faço? Porque eu sou um homem injusto diante de um Deus que é santo e justo.
E como é estar diante de um Deus que é santo e justo? Senão aquilo que Isaías diz, não é? Isaías, vendo Deus no alto e sublime trono, ele cai diante de si e diz: ai de mim, porque eu sou pecador, porque eu sou injusto, não é? Pecador. Eu sou um homem impuro, que tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Então a primeira coisa é a gente reconhecer essa falta de justiça diante de Deus, porque afinal nós fomos humilhados, nós somos pobres de espírito. Então a gente é pobre também dessa justiça. E querer ser justo diante de Deus é a gente lidar com esse fato de que nós somos injustos diante de um Deus que é justo. E lembra, né? Justiça é retributiva. Se eu tiro algo de alguém, algo tem que ser tirado de mim. Qual que é a pena para a nossa injustiça? A morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, desejar justiça é a gente desejar ter um relacionamento com Deus em que nós sejamos justificados, porque nós não temos justiça nenhuma diante de nós. E é por isso então que muitos vão entender que essa primeira dimensão dessa fome e sede de justiça é a gente ter fome e sede de alguém que nos justifique diante de Deus. Alguém que seja santo e reconhecido diante de Deus. E glória a Deus, porque o próprio Deus provê essa justiça para nós. Essa quinta-feira a gente estudou sobre o Evangelho, não é? Aqui no nosso estudo bíblico, a gente viu que o Evangelho é sobre Jesus. E Jesus, ele é o Deus e homem que veio satisfazer as exigências da justiça de Deus por nós. De fato que eu sou pecador, mas Jesus não sendo pecador, sendo Deus e homem perfeito, que não pecou, ele então é justo diante de Deus. E ele morreu para pagar o preço dos meus pecados, para satisfazer a justiça divina. E aí tem a justificação. O que é a justificação? O fato de que Jesus, ele pega os meus pecados, não é? Ele pagou o preço dos meus pecados. Ele levou os preços dos meus pecados naquela cruz. Mas ao ressuscitar, Jesus também ressuscitou para a nossa justificação. E Jesus, que tem uma vida reta e perfeita diante de Deus, ele não somente tira os nossos pecados, mas dá também para a gente um selo. Que selo é esse? Justo. 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 Ter fome e sede de justiça é uma coisa que pode ser saciada aqui e agora. Sabe por quê? Porque você pode ser justo diante de Deus. Sabe como você pode ser justo diante de Deus? Confiando em Jesus. Acreditando naquilo que Ele fez por ti. Essa é a essência do Evangelho. O Evangelho é sobre justiça, sobre a gente ser injusto e, na verdade, nós agora passamos a ser chamados de justos, de tal maneira que se você confia em Jesus, se você descansa nele, se você bota a sua fé nele, você agora pode ser declarado justo diante de Deus. Deus olha para você, meu irmão, Deus olha para você, minha irmã, e te chama justo. Não porque você não seja pecador, mas porque, se você crer em Cristo, se você colocou a sua vida nas confianças de Cristo e derramou a sua vida diante dele, agora Deus não olha mais o seu pecado, mas Deus vê a justiça de Cristo em você. Essa é a maior bênção que nós podemos ter, a nossa maior esperança, a nossa maior alegria, o fato de que nós, diante de Deus, podemos agora estar com a nossa consciência limpa. Porque nós agora somos vistos como justos. Nós somos justos. E ter fome e sede de justiça é a gente ter fome e sede de algo que Jesus provê para nós na cruz. Temos essa exigência da lei sendo mostrada. E essa é a primeira dinâmica, primeira dimensão da justiça divina. Essa fome e sede de justiça. Mas tem uma segunda dimensão, que agora a gente viver de maneira plena a realidade da justiça de Deus em nós. Porque, ainda que nós desejemos seja viver de forma justa nele, nesse mundo, nós ainda somos pecadores, não é? Lutero tinha uma frase muito boa: nós somos simultaneamente justos e pecadores. Porque, de um lado, Deus olha para você e vê o que é a justiça de Cristo sobre você, e Deus te chama de
justo. Mas, por outro lado, você sabe que você ainda é pecador. Você sabe que seus relacionamentos ainda são injustos, não é? Você ainda mente. Você ainda tem ira no coração. Você ainda olha para a mulher do outro com o coração impuro, não é? E aí, ter justiça, ter fome e sede de justiça, é não apenas ansiar pela justiça declarativa de Deus, mas para que também essa justiça de Deus seja e se torne uma realidade. É a santificação. Na quinta-feira eu falei um pouquinho disso também, porque nós somos chamados de justos diante de Deus, e agora a gente tem um poço de justiça em nossa mente, na nossa cabeça, não é? O que é a santificação? É a gente se apropriar dessa justiça que Cristo tem para nos dar. Que essa justiça não seja apenas algo declarativo, mas que a gente também tenha essa justiça sendo apropriada por nós. A justiça de Cristo sendo alimentada por nós. É a santificação, onde agora a gente quer aplicar a justiça de Cristo na nossa vida, nos nossos relacionamentos. É nesse sentido, então, que a conversão exige que nós uma transformação que seja poderosa. Ter fome e sede de justiça é a gente ter fome e sede de santidade. A gente querer a nossa vida com os padrões corretos diante de Deus. Que isso seja apenas uma declaração, mas a gente viver essa realidade de fato, ser transformado. A Bíblia é cheia de exemplos assim, mas um exemplo que eu acho muito legal é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um homem que era cobrador de impostos, e os cobradores de impostos eram conhecidos por serem ladrões, entre outras coisas, além de trair o próprio povo, além de várias outras coisas, eles eram ladrões. Quando Zaqueu vai naquela árvore, ouve Jesus, ouve o chamado de Jesus e se converte, o coração dele é transformado, e a fome e sede de justiça se expressa na hora. Ele diz: ora, se eu roubei alguém, eu vou dar tudo que eu tenho para os pobres. Se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Percebe? Justiça. Ele sabe que o relacionamento dele com Deus foi quebrado, e que ele vivia um padrão injusto com relação a Deus, não é? Sendo um homem injusto diante de um Deus justo, e esse relacionamento precisava ser restaurado. Jesus restaurou esse relacionamento, mas ao mesmo tempo essa transformação ela acontece na medida em que ele sabe, que ele descobre e que ele percebe que não apenas o relacionamento dele com Deus é quebrado pela injustiça, mas o dele com os outros. E é por isso então que a justiça se expressa nele agora querer retribuir, devolver aquilo que ele roubou, dar aos pobres. Justiça. No CTM eu ouvi uma história que aconteceu nos Estados Unidos que eu achei muito curiosa. E eu queria muito contar ela para vocês aqui. Eu vou contar metade, a outra metade eu conto outro dia, né? Teve um homem que ele tinha a profissão de ser um explorador de prostitutas. Ele era um cafetão. Ele tinha ali um bordel, ele era dono do bordel e tinha as prostitutas que trabalhavam com ele. E aí teve um dia que esse homem foi com a sua esposa, foi lá na igreja. Vamos no culto. Foi lá no culto, era aquelas igrejas batistas de negros nos Estados Unidos. Então ele foi lá com aquela característica toda, ouviu a palavra de Deus. Aí o pastor perguntou no final: quem quer aceitar Jesus? Vem aqui à frente. Aí esse homem levantou, pegou a esposa, conversão meio forçada, né? Pegou a esposa, levou ela junto para poder converter Jesus. E aí ele falou que converteu. E aí, então esse homem falou assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. E aí ele falou assim: pastor, eu fui muito abençoado, acho que é Jesus, eu quero ir em Jesus mesmo e tal, mas eu tenho um problema. Eu sou cafetão, e aí eu tenho as prostitutas, e se eu parar de ser cafetão, essas meninas, elas vão cair na mão de alguém que é pior, alguém que vai maltratar elas e tal, que diz ele que era alguém que cuidava dessas meninas. Então eu queria essa transformação. E aí esse pastor falou assim: tá, tenta trazer esses meninos do próximo culto, a gente vai conversar com a junta diaconal para a gente ver o que a gente pensa. Trouxe depois as meninas todas do outro culto.
Os meninos todos converteram também, levou as meninas para lá para frente, converteram e tal. E aí agora fica aquela confusão danada, não é? As mulheres não tinham outra fonte de renda e tal. E aí, os presbíteros já das igrejas juntaram, conversaram. E aquele homem, deram a ideia de que aquele homem, que havia explorado aquelas mulheres, deveria agora abrir uma cooperativa de limpeza. Uma cooperativa de limpeza que aquelas mulheres também seriam, não apenas as faxineiras, mas também seriam donas do negócio. Fariam aquele negócio rodar e aí causar uma transformação de vida nelas. Já que elas queriam Jesus, a igreja deu essa proposta e efetuou, e aquilo foi uma transformação de vida, percebe? É isso que é ter fome e sede de justiça. É isso que é ansiar por santidade, gente. É a gente querer ter uma transformação. Toda a nossa vida tem que ser diante de Deus. A gente não pode ser crente aqui na igreja, ter o selo de justo e querer viver uma justiça para a sociedade, enquanto na nossa vida a gente não tem padrões de relacionamento que sejam antiéticos. Porque o mundo vê. O mundo vê. Às vezes a gente fica triste quando vem alguém dizer: ah, mas fulaninho é da sua igreja, fulaninho faz isso, isso e isso. Mau testemunho. Mau testemunho. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito. Não. A santidade é uma luta, é real. A santidade é buscar e ter sede e fome dessa justiça, porque nós ainda não a temos. Mas isso precisa ser real na nossa vida, gente. As pessoas do mundo precisam ver que a gente luta por isso. Não que a gente se entregue ao pecado. Não que a gente vive de qualquer jeito. Percebe? Esse é o padrão de Deus. A gente ter vidas transformadas, transformações fantásticas. E a história da igreja é a história de homens e de mulheres sendo transformados. Homens e mulheres que viviam na imundície do pecado, viviam na sua falta de justiça e que tendo seus relacionamentos transformados, agora querem viver de maneira correta diante de Deus. Querem viver de maneira justa. Querem viver de maneira transformada para a glória de Deus. Isso que é justiça. Mas ter fome e sede de justiça tem uma terceira dimensão. Não apenas essa dimensão declarativa, não apenas essa dimensão da santidade interior, mas da nossa própria relação com o mundo. De ver essa justiça de Deus transformando o mundo. Essa transformação não para em nós. O homem, a mulher que tem fome e sede de justiça, ele não para essa fome e sede de justiça apenas na sua própria santidade, mas ele deseja e quer ver o mundo sendo transformado pela palavra de Deus. Quer ver que o mundo sendo quebrado, essas ordens de injustiça. Onde há mal e pecado no mundo, que isso seja transformado. Onde os relacionamentos estão tortos, que isso seja corrigido. Fome e sede de justiça é a gente ter fome e sede de um mundo mais justo, que as relações do mundo sejam mais corretas. A visão de justiça da Bíblia é também uma visão social. Se você for ler o Antigo Testamento, gente, a gente for ler o Antigo Testamento, a gente vai descobrir como é que muito do que a gente pensa está errado. Porque os pecados de Israel eram idolatria contra Deus, não é? Mas a idolatria contra Deus perverte tudo. Deus tinha várias leis ali, né? Leis para proteger os pobres, as viúvas, os órfãos, o estrangeiro, não é? Hoje em dia a gente fica com esse debate, aceitar ou não refugiado. Sabe o que o crente tinha que pensar sobre refugiados, por exemplo, gente? O crente não tinha que discutir isso. Porque a palavra de Deus é claro: amai o estrangeiro. Amar o estrangeiro, acolher ele na sua terra. Percebe? A gente às vezes fica querendo ter visões de justiça muito ligadas à política, não é? Ah, se aquele grupo que eu não gosto em tal visão, então eu vou para o contrário. E não é tão simples. A justiça bíblica é a justiça de Deus, que Deus revela a sua lei. Eles têm que ter a nossa mente moldada não pelas ideologias do mundo, mas pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Que é viva e eficaz. Nós não somos comunistas, nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós somos cristãos. E cristão
tem a sua mente voltada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, às vezes, vai se parecer com o pensamento de direita, às vezes vai se parecer com o pensamento de esquerda. Por quê? Porque a justiça de Deus não é a justiça desse mundo, é a justiça de Deus. É isso que a gente tem que ansiar. E aí, então, a gente vê que principalmente, gente, o problema de Israel era que ao parar de dar ouvido a Deus, ao idolatrar outros deuses, a colocar pontinhos no seu coração, as suas relações também vão se corrompendo, a justiça entre eles também vai se corrompendo. E é por isso que, por exemplo, Amós vai ter uma crítica social duríssima, falando que vocês ricos oprimem os pobres, vocês mulheres ricas são como vacas de Bazã, que ficam falando para os seus maridos, oprime mais. E aí Deus fala para eles, parem de me adorar. Deus fala para eles, parem de me adorar. Eu não quero e não suporto mais ouvir o cântico de vocês, porque vocês estão cantando para mim, vocês estão me adorando, mas na vida de vocês não tem justiça nenhuma. Antes eu quero que a justiça corra entre vocês como um rio. É por isso então que o cristão no mundo também tem que se importar com essas coisas, também tem que se importar com a justiça no mundo. E a história da igreja é tão rica dessas coisas, gente. Eu queria trazer dois exemplos importantes para a gente. O primeiro é o fato de que os cristãos foram os primeiros na história a lutar pelos direitos das crianças. No Império Romano, as crianças eram desprezadas, eram maltratadas. O aborto era uma coisa praticada com muita segurança por eles. E pior que o aborto, era que eles às vezes deixavam as crianças nascer. E se nascia com algum defeito, matava. Se eram gêmeos, matavam um. Percebe? Os cristãos foram os primeiros a levantar contra o aborto, foram os primeiros a levantar contra o assassinato de crianças. Olha só. Assassinato de crianças era uma coisa comum no mundo. E aí os cristãos foram os primeiros a criar mecanismos, foram os primeiros a fazer orfanatos, a fazer escolas, e marcaram o mundo, mudaram o mundo, protegendo as crianças, fazendo com que as crianças pudessem agora ser também abençoadas. Percebe? Outro fator importante, gente, os cristãos estavam na ponta da transformação dessas situações injustas. Na Inglaterra, foram os cristãos os primeiros a falar contra o mal da escravidão. Sim, tinha muito cristão que era a favor da escravidão. Mas a gente estuda a história da igreja, a gente também tem essa mácula. Muita gente falando a favor da escravidão no meio da igreja, porque não estavam com fome e sede de justiça. Mas a gente não pode esquecer que a luta abolicionista foi também uma luta cristã. Foi também uma luta cristã. O William Abercrombie foi o primeiro a querer comprar essa briga na Inglaterra, a querer proibir o tráfico negreiro, a querer fazer transformações para acabar com a escravidão no mundo. E a gente precisa entender isso, meus irmãos, que a gente tem na nossa história, na história do nosso povo, do povo cristão, muitos traços de falta de justiça, mas nós também temos gente que tinha fome e sede de justiça, que transformou o mundo por isso. Na guerra dos Estados Unidos, que foi para acabar com a escravidão, né? Eram cristãos que estavam defendendo a escravidão, mas eram cristãos que também estavam defendendo a abolição, para acabar com a escravidão. Tinha a consciência de que todos os homens têm a dignidade igual diante de Deus. Tem fome e sede de justiça, a gente tem fome e sede dessas verdades que transformam o mundo. Tem fome e sede de justiça, a gente tem essa fome e sede que Jesus tinha, não é? A gente às vezes vê aquele texto de Jesus dando chicotada nos vendedores do templo e não entende que ali na verdade Jesus estava querendo justiça, porque aqueles homens ali estavam na verdade explorando. Não é só que eles estavam transformando a casa de Deus em comércio, porque as pessoas pobres não tinham condição de comprar aqueles bichinhos, não tinham condição de comprar aqueles animais a serem sacrificados. E aí eles queriam ter essa oferta diante de Deus, né? E as pessoas pobres não podiam comprar, mas elas criavam, elas traziam. Mas aí os sacerdotes iam e o que? Condenavam aquela oferta. Porque a Bíblia tinha vários critérios, né? De
como tinha que ser o rebanho, como tinha que ser o animal, como tinha que ser. E aí, aqueles homens traziam as suas ofertas para Deus, mas os sacerdotes rejeitavam por quê? Porque a oferta era ruim? Não. Eles rejeitavam para poder fortalecer o sistema daqueles vendilhões que estavam ali vendendo. Por isso que Jesus pega o chicote. É uma indignação que a gente também tem que ter diante do mal desse mundo. Sabe, a gente às vezes, como eu disse semana passada, a gente vive demais para nós mesmos, né? Vive demais para as nossas conquistas, para aquilo que a gente quer nesse mundo. A gente vive demais para satisfazer as nossas próprias vontades, mas a gente não tem fome e sede da justiça de Deus. A gente às vezes tem a paciência de passar por alguém passando fome e simplesmente virar as costas, não é? Se a gente tivesse fome de justiça de fato, nossas vidas seriam menos autocentradas. Se a gente tivesse fome e sede de justiça, a gente não reclamaria de dar um dízimo, a gente não reclamaria de ofertar e ser generoso. Sabe por quê? Porque às vezes você quer, a pessoa às vezes reclama do dízimo, às vezes vê alguém passar na cidade, não dá um tostão do bolso, não tira um tostão do bolso, não tira um tostão para poder ajudar e abençoar alguém. Às vezes vê alguém passando fome, pastor, eu só não dou nada para a cesta básica da igreja, mas pastor, você tem como você arrumar uma cesta básica para alguém? Eu fulano de tal, sem fome. E às vezes a pessoa tem condição de ir lá e bancar. A falta de generosidade é tão grande que ao invés de ir lá resolver, claro, pode chamar, gente. Pode ligar para o pastor e pedir. Não estou reclamando disso não. Quanto mais a gente receber de oferta, de doação, para poder doar e abençoar os outros, melhor ainda. Mas às vezes é isso, às vezes a pessoa quer simplesmente jogar na igreja, fala assim, vai lá e faz, vai lá e faz. Não, a gente precisa ter fome e sede de justiça. Mas há também uma promessa nesse texto, né, gente? Não é só pancada, não. Porque olha que bela essa promessa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Porque serão fartos. Como a gente tem trabalhado, gente, essa segunda parte essa promessa é quase sempre uma promessa escatológica, não é? E é tão maravilhoso a gente ter essa certeza de que, ao mesmo tempo que parece que Jesus exige demais de nós, a recompensa é muito grande. Ao mesmo tempo que Jesus quer nos chamar para um discipulado em que a gente se negue cada vez mais, ao mesmo tempo Ele está fazendo promessas cada vez mais grandiosas. É a promessa que é maravilhosa. Se a gente tem fome e sede de justiça, se justiça é uma coisa que a gente anseia, nós seremos fartos. Se a gente tem fome e sede de justiça, Deus vai nos dar um banquete maravilhoso. E o nível, esse banquete, essa satisfação, ela já é garantida, não é? Cristo morreu pelos meus pecados, Ele me deu a sua justiça, então estou satisfeito nisso, não é? Mas os outros dois níveis, isso também precisa ser verdade, porque nós vamos saber que nós vamos receber uma recompensa pela nossa luta por santidade. A gente luta hoje, está cessando, não é? A gente luta contra os nossos pecados, a gente batalha contra eles. E, meu irmão, se você batalha contra os seus pecados, se você está nessa luta, se você quer ganhar, se você quer ganhar e vencer os seus pecados, não se canse, não pare de lutar, não desista da sua fome e sede por justiça social, porque você será farto. Jesus está te levando para um lugar, para uma vida de glorificação. Você será glorificado com Ele. Você será farto. Você será alimentado com a justiça de Cristo de um modo que você nunca vai entender. A gente pode sim lutar neste mundo por mais santidade, por mais negócio, por mais luta, e vai ser difícil. Às vezes a gente vai cair, às vezes o pecado vai derrubar a gente. Aí a gente pode levantar e continuar lutando. Sabe por quê? Porque nós seremos fartos de justiça. Nós seremos fartos de justiça. Essa fome será satisfeita. Encontra um eco, gente, na promessa gloriosa da nossa ressurreição, da nossa glorificação. Nós vamos viver num mundo em que nós não pecaremos. Já imaginou? Como deve ser bom acordar de manhã e você não ser pecador? Você não tem pecado para lutar? Que maravilha que deve ser se acordar de manhã
sabendo que a minha justiça foi plena, foi satisfeita, e que agora eu vivo simplesmente para agradar a Deus em todos os meus atos e palavras. Imagina pensar sem pecado. Imagina se relacionar com as pessoas sem pecado, conversar sem pecado, trabalhar sem pecado, tudo sem pecado. Imagina que mundo glorioso que não vai ser, é perfeição. O pecado não será mais presente. A promessa futura de Deus é que em glória a gente vai ser transformado, seremos satisfeitos. Não somente a gente, mas este mundo também. A gente vive nesse mundo terrível, quebrado, cheio de injustiça, em que pessoas passam fome, em que na Ilha de Marajó tem crianças sendo violentadas e vendidas a 5, 10 reais. Lugar onde a sua dignidade será quebrada. Eu digo nesse mundo, não é? Mas isso vai acabar. A nossa luta por justiça vai ser saciada. Não haverá um dia que não haverá mais pobreza na terra, e que não haverá mais fome, em que nós não teremos mais julgamentos injustos, porque nós não teremos julgamento nenhum. Haverá só um grande julgamento, não é? Deus vai separar as ovelhas dos bodes. Isso é verdade. Céus e terra se unirão e viveremos também no mundo transformado. Essa terra será glorificada. Os montes regarão a terra. E quando a gente regar a terra, nós teremos um banquete para saciar nossa fome e sede de justiça. O mundo será um lugar melhor. O mundo será transformado quando Jesus, seu rei de direito, for de fato rei. A gente não terá mais esses dramas, meus irmãos. Essa é a promessa. Essa é a promessa poderosa de Deus, de que nós seremos fartos da justiça dele. Nós seremos fartos de uma maneira poderosa, saciados, satisfeitos, e tudo será justiça e retidão. Essa é a promessa. Essa é a maravilha. Por isso que Jesus, então, ao mesmo tempo que exige demais de nós, ele também promete muito a nós. Promete muitas coisas maravilhosas. É por isso então que queria terminar fazendo vocês as reflexões aqui. Fazendo você a reflexão. Será que você tem realmente fome e sede de justiça? Você que me ouve aqui essa noite e que sabe quem é justo diante de Deus, mas que não colocou-se diante de Cristo para que Ele seja a sua justiça, saiba que esse é o único caminho para ser justo diante de Deus. Suas boas obras não vão aguentar. Nada que você fizer neste mundo vai chegar na justiça de Deus. Então eu queria te convidar a de fato desejar essa justiça de Cristo em você. Ter fé nesse Senhor Jesus Cristo. É de graça. É de graça. Tenha fé em Cristo. Tenha fé nesse Cristo maravilhoso que te dá justiça e retidão. Para você que já tem justiça e retidão, declarativo de Jesus em sua cabeça, você que já aceitou Jesus, que já está em Cristo, será que a sua vida reflete a justiça de Cristo? Será que a sua vida tem sido vivida para Ele? Será que o seu coração tem se voltado a querer ter mais essa presença dele em sua vida, essa justiça dele em sua vida? E mais, como que está a sua justiça, sua fome e sede de justiça pelas coisas deste mundo? Essa semana ficamos discutindo na música, né? Uma das coisas que eu mais vi é a gente falando que a música da EME era na verdade para outras igrejas, né? Ninguém pegou a profecia para si mesmo. Eu queria te convidar. Será que não é você que está vivendo o evangelho de fariseus? Será que não é você que está vivendo demais para si mesmo? Enquanto tem gente passando fome, sede, necessidade? Oremos para que a gente tenha essa esperança. Cristo pode satisfazer essa justiça por nós. Cristo pode nos transformar. Vamos orar para que isso seja verdade em nossas vidas. Amém? Dá a sua cabeça, ore diante de Deus. Coloque sua vida diante dele.